Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos para a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro aqui, para falar sobre como Deus planejou o casamento, esse curso que tem abençoado muito a minha vida, o meu casamento, mas também tem abençoado a vida de muitos aqui nesse nosso grupo, né? Eu tenho recebido testemunhos tanto no nosso grupo, como vocês estão acompanhando, como também pessoas que mandam no particular, né, falando o que é que Deus está fazendo. E eu estou muito feliz por tudo isso. Quero dizer que você tem toda a liberdade para mandar um áudio, escrever alguma coisa, tanto para mim, no pessoal, no privado, como também no grupo, né? Está lá na função, configuração aberta para mensagens, então você pode fazer isso. Eu quero convidar você para a gente orar nesse momento, né, nos colocar diante do Senhor, para a gente já começar. Hoje tem muita coisa para gente falar. A gente vai falar hoje sobre a aliança, entender um pouco a diferença entre aliança, contrato, é, falar sobre votos de casamento. Enfim, tem muita coisa boa aqui para a gente ver hoje. Vamos orar então? Vamos fechar nossos olhos, se assim você puder. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos preservou mais uma semana para que chegássemos aqui, Senhor, nessa noite tão especial, onde estaremos juntos, Senhor, mais uma vez, para aprender com o Senhor sobre casamento. Deus, muito obrigado, porque o Senhor não se calou sobre o casamento. O Senhor tem muita coisa para falar sobre essa instituição maravilhosa que é o casamento, a família. E nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, Senhor. Por favor, fale conosco, pedimos encarecidamente, nos conduza no nosso crescimento, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. É, Vamos lá então. Quero compartilhar aqui com vocês a minha tela. Isso aí. Isaac, o seu áudio está aberto, acho que é o seu. É, pronto, fechou, valeu. Muito bem, meu povo. Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre a essência do casamento. A gente já viu, o segredo do casamento. Qual é o segredo do casamento? Que ele aponta para um relacionamento entre Cristo e a igreja. Esse é o grande segredo do casamento. Quando Deus criou o casamento, ele já tinha em mente o relacionamento entre Cristo e a igreja. O casamento funciona como uma sombra disso. Foi isso que a gente aprendeu na primeira aula, né? Em resumo. E a gente percebe com isso que o casamento, então, é algo fora de série, algo fantástico. Então, como é que a gente vai conseguir viver os desafios do casamento, já que é uma instituição divina que começa em Deus, termina em Deus? Como é que a gente vai viver o casamento? Somente é possível vivermos na força do Espírito, né? E foi o que a gente viu no nossa segunda aula, nosso segundo encontro, o poder para o casamento. Falamos sobre o problema do egocentrismo, falamos também como vencer esse egocentrismo, percebendo, claro, que isso não é uma questão simples, mas é uma questão possível dentro, somente no Evangelho, na verdade, né? É possível não no sentido humano, é possível no sentido de transformação que o Evangelho causa em nós. Então, hoje a gente vai ver qual é a essência do casamento, o que é que está no núcleo do casamento, né? Quando alguém fala assim, eu vou me casar, o que é que você está dizendo com isso? O que é que vai estar acontecendo com a sua vida nesse momento? Pois bem, vamos lá. A essência do casamento, vamos falar sobre sentimento, sobre amor, paixão e também sobre aliança. Tem o texto de Efésios, né, 5:31, que é Paulo citando lá Gênesis 2:24, né? Deixará, pois, o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Pois bem, com certeza você já ouviu uma dessas frases aqui, se não todas, tá? Se não todas, porque elas são muito comuns. São as seguintes: por que a gente precisa de um pedaço de papel para amar um ao outro? Nossa, isso aqui é uma frase muito falada na nossa geração, né? Para que casar? Escrever lá um pedaço de papel, isso vai mudar alguma coisa? Vai dizer se eu amo ou não amo você? Né? Hoje pela manhã eu fui num cartório
para ser testemunha de um casamento, né? E tinham vários casais lá, junto com testemunhas, para assinar um papel. Será que assinar um pedaço de papel prova que alguém ama outra pessoa? É? Ou, por exemplo, não preciso de um pedaço de papel para amar você. Só complica as coisas. Olha, esse negócio de casamento só complica as coisas. É melhor a gente ficar aqui no nosso relacionamento, né, lidando de maneira mais simples, porque casamento só complica as coisas. O amor é muito mais fluido quando não tem casamento, quando não tem cartório envolvido, juiz e tudo mais. Ou assim, ó, sinto paixão romântica por você. E um pedaço, isso aqui é até romântico, olha como é romântico isso aqui, ó. E um pedaço de papel não contribui em nada para esse sentimento. Aliás, pode prejudicá-lo. Essas são frases muito comuns no nosso mundo pós-moderno, onde as coisas são líquidas, né? Os sentimentos são passageiros, onde as coisas acontecem muito rápido. Então, muita gente lida dessa forma com seu casamento, fazendo perguntas tipo essa. Tem um pressuposto dessa geração que é o seguinte, e das pessoas que fazem essas perguntas, né? Que o amor é um tipo particular de sentimento. Se você perguntar para essas pessoas o que é o amor, elas vão dizer, é o que eu sinto por essa pessoa aqui. E isso e é tão evidente o que eu sinto por ela que eu não preciso assinar um pedaço de papel. Eu não preciso casar. Porque, perceba, você vê em mim aqui que o meu sentimento por ela é verdadeiro. Pois bem, mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o amor, ele, ele não é medido pelo quanto você deseja receber, mas pelo quanto de si mesmo está disposto a entregar a alguém. Então, o amor não é medido pelo que você pode receber, mas pelo que você pode entregar. E ele faz esse contraponto com esse pressuposto moderno de que o amor é um sentimento, porque o amor é medido por aquilo que você faz, muitas vezes sem nem mesmo estar sentindo. Esse é o grande desafio. Nem sempre você vai estar sentindo paixão romântica, mas não é essa paixão romântica que te guia, né? Os votos funcionam como um teste da intensidade do amor. Lembra lá no dia do seu casamento que você fez os votos, né, diante de toda a comunidade? Aí vocês que vão casar vão fazer os seus votos. Espero que estejam preparando bem aí os seus votos, porque isso é muito importante. Veja algumas crenças que são aceitas pela cultura atual. O amor romântico é essencial para se ter uma vida plena, né? Uma paixão arrebatadora. É isso que essa geração precisa. Uma paixão que tire ela do ar e que deixe ela ali suspirando, né? Mas esse amor romântico raramente é duradouro. Veja, as pessoas anseiam por um amor romântico, mas esse é um tipo de amor que não dura muito. O casamento, ele deve se basear no amor romântico. É o que diz essa geração, tá? A gente está falando do pressuposto atual. Conclui-se, então, que o casamento e o romance são essencialmente incompatíveis. Por quê? Porque se o romance, que é o que tira você do chão, que faz você vibrar, ele é passageiro, então, se você casa, você acaba estragando o amor romântico. Entende? Isso aqui é a lógica. Essa aqui é a lógica atual. Você precisa ser movido pelo seu sentimento. Mas o casamento amarra você na pessoa. E não é isso que essa geração quer, né? Esses que falam dessa forma. Falar essa geração é muito generalizado, né? Ao final, pensa-se que é cruel confinar as pessoas a um compromisso para o resto da vida, depois do fim inevitável do prazer romântico. Então vamos lá. Por que muitas pessoas evitam casar ou dizem as frases como aquelas que a gente leu agora há pouco? Um pedaço de papel não me ajuda em nada a dizer que te amo. Porque eles acreditam que a paixão romântica é o que move o casamento. Logo, se a paixão romântica acaba, não faz sentido o casamento continuar. Então, essas duas coisas são incompatíveis. Elas não podem, então, caminhar juntas. A visão bíblica do amor não exclui emoções profundas. Como veremos, um casamento sem paixão e sem desejo emocional não cumpre a visão bíblica. Ao mesmo tempo, a Bíblia não coloca o amor romântico em oposição à essência do amor, que é o compromisso sacrificial com o bem do outro. Se pensarmos em amor principalmente como desejo emocional, olha só, e não como serviço e compromisso, colocaremos dever e desejo num confronto irrealista e destrutivo.
Veja, então a Bíblia não ignora que você precisa ter emoções, né? Que você precisa ser arrebatado por algum tipo de paixão pela pessoa com quem você está casando, mas a Bíblia não exclui o compromisso por causa disso. Em nome da paixão romântica, a exclusão do compromisso. Não. A Bíblia coloca dever e desejo no mesmo pacote. Então, casamento bíblico é ao mesmo tempo dever, mas também desejo. É obrigação, mas também é espontaneidade. Gente, são conceitos que parecem ser antagônicos, né? Mas, na verdade, não são. Eles podem ser colocados, né, no mesmo pacote. Assim como outras coisas no Evangelho que a gente não consegue lidar de maneira simples, né? Então, são duas coisas que podem fazer parte do mesmo pacote: o dever e o desejo. A gente não precisa excluir um ou outro. Pois bem, se vê hoje em dia um conceito muito subjetivo de amor, né? Quando a gente define o que é amor, é que a gente vai entender um pouquinho mais sobre sentimento. Veja só, as pessoas pensam em amor em termos tão subjetivos que qualquer dever associado a ele é considerado nocivo. O que é que ele está falando aqui? Gente, muita gente fala assim, nossa, mas se é amor, tem que ser espontâneo, né? Não pode ter obrigatoriedade. Será? Será que porque é amor, e aí depende do seu conceito de amor, né? Se é porque amor tem que ser espontâneo e não por compromisso, isso está muito ligado, gente, a questões diárias no nosso casamento. Então, por exemplo, um assunto que gera muita polêmica, né? A própria relação sexual, ela deve existir somente quando houver desejo? A gente vai até conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Ou existe uma obrigação por trás disso? Veja, pensa aqui comigo. Sempre para essa geração, o sexo depende do desejo, para o bem ou para o mal, seja dentro do casamento, então a pessoa só vai fazer isso se tiver uma espécie de desejo, né? Ou quando está no meio da rua, né? E aí sente vontade e qualquer pessoa pode ser o alvo desse desejo. Veja só, um dos motivos pelos quais acreditamos em nossa cultura que o sexo deve resultar sempre e somente de intensa paixão é o fato de tantas pessoas hoje em dia terem sexo fora do casamento, o que é uma experiência bem diferente de ter sexo dentro do casamento. Então, por que muita gente acha que dentro do casamento só pode ter relação sexual se houver desejo? Porque o pensamento sobre sexo, geralmente, ele arremete ao sexo fora do casamento, a essa experiência, né? Como ele vai dizer aqui, ó, é, fora do casamento, o sexo é acompanhado do desejo de impressionar ou seduzir alguém. É parecido com a emoção. A tentativa de atrair alguém desconhecido envolve risco, incerteza e pressão na hora de ter sexo, fazendo o coração acelerar e as sensações se intensificarem. Percebe? Então, qual é a sensação que se tem do sexo fora do casamento? Seja quando há uma tentação, um desejo, seja quando isso é consumado. É essa ideia de conquistar, essa ideia de se sentir poderoso, de se sentir que está dominando. E aí, quando essa ideia é levada para dentro de um casamento, inclusive cristão, de que só pode haver a relação sexual se houver um desejo intenso, muitas vezes não vai ter. Não vai ter, né? Ele continua dizendo assim, ó: se a situação acima é a definição de sexo da melhor qualidade, então, de fato, o casamento, o pedaço de papel, só servirá para reprimir esse tipo específico de emoção. Por quê? Porque não existe casamento, gente, onde os cônjuges estão o tempo todo nesse sentimento. Não existe, né? Se você acha que existe alguém, um casal que vive em todo o tempo em 100% de paixão romântica, então você está sendo muito ingênuo. Veja, mas isso define a efervescência sexual em termos que seriam impossíveis manter de qualquer modo. É impossível manter uma paixão romântica nesse nível. A verdade é que a emoção da caçada não é o único tipo de emoção ou paixão que existe, nem é o melhor. Esse é o grande segredo, né? Se a gente achar que é o único tipo de paixão que tem que existir no nosso casamento para o romance se manter lá em cima, for esse o desejo da caçada, então a gente está com sérios problemas, tá? Veja só, o compromisso do amor diz que, mesmo sem vontade, é possível fazer sexo com o cônjuge.
pelo compromisso, né? E aqui, claro que a gente poderia entrar em várias discussões, né? Ah, mas a pessoa não está se sentindo à vontade, tará. Pois é, eu acho que existem limites que precisam ser respeitados, mas a própria Escritura, através do apóstolo Paulo, nos dá o caminho para isso. Ele diz que a abstinência só pode existir na medida em que os dois estão em consentimento, né? Então, isso é uma coisa importante para você conversar com o seu cônjuge, né? Uma indicação de livro que eu faço aqui para você é o livro do Dave Harley, eu acho o nome dele, chamado Quando Pecadores Dizem Sim. Ele vai discutir num capítulo exatamente sobre isso, vai falar sobre essas questões do desejo, enfim. Então, o que é que faz a relação sexual existir dentro do casamento? É só a paixão romântica? É só a vontade? Então você vai ter sérios problemas no seu casamento. A relação sexual ela precisa existir por conta do compromisso que você fez com seu cônjuge. Então, se você não está bem emocionalmente, vocês precisam conversar, se acertar e consumar tudo isso, né? Porque é para isso que Deus nos chama. Se vocês nunca têm sexo, a menos que haja intensa paixão mútua, esses momentos de paixão se tornarão cada vez mais raros, né? Porque se vocês não têm intimidade, porque está dizendo que não tem paixão, então a paixão vai cada vez mais se esvaziar, porque é o momento de intimidade que vai gerar mais comunhão entre vocês, né? Então o casal vive nessa comunhão. A Bíblia ensina que a essência do casamento é o compromisso sacrificial com o bem do outro. É fundamentalmente mais ação do que emoção. Qual é a essência do casamento? O compromisso que nós temos com o nosso cônjuge. E aí a gente vai conversar agora sobre esse termo de aliança, né? Que a gente já vem falando aí desde alguns encontros, mas não definiu ainda. Vamos lá. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: muita gente olha para o casamento, né, como simplesmente uma transação social, ou seja, você tem deveres e você tem direitos, então você agora vai exigir seus direitos, cumprir seus deveres e está tudo pronto, como se o casamento fosse simplesmente uma relação contratual. Ou do outro lado, no outro extremo, está o casamento como uma realização romântica. Ou seja, onde a pessoa acha que ela casou para que seja satisfeita nas suas emoções. Veja, a Bíblia, contudo, vê Deus como o bem supremo, não o indivíduo nem a família. O que nos proporciona uma ideia de casamento que une de modo íntimo sentimento e dever, paixão e promessa. Então veja, qual é o bem maior? Qual é o bem maior do casamento? É a segurança social? É a realização pessoal? Não. O bem supremo é o próprio Deus. Não é o indivíduo, não é a família. Então, o que proporciona uma ideia de casamento que une todas essas coisas é o fato da gente lembrar que o nosso Deus é um Deus de compromisso, é um Deus de aliança, né? E como é que a Bíblia vê o casamento como sendo uma aliança? Veja só, o que é uma relação de consumo? Numa relação de consumo, num contrato, você tem tempo limitado, não é isso? Um contrato ele tem um tempo limitado. Um contrato ele tem um preço negociável. Você negocia se esse preço está bom para você, se não está, se pode melhorar aqui, se pode melhorar ali. Tudo isso é negociável porque é um contrato, né? Então está dentro da relação de consumo. Se você não está sendo bem servido, você pode buscar melhores serviços, não é assim? Então você tem aí um provedor de internet para sua casa, mas ele está um pouco limitado, você não está conseguindo acessar o que você deseja. Então você tem que buscar melhores serviços, porque você tem um contrato e um contrato pode ser revogado. A necessidade individual está acima do relacionamento. Então veja, num contrato, então imagine que você vai fazer um contrato com a sua a fornecedora de internet, só que e essa fornecedora de internet, essa empresa pertence a um amigo seu. Então, o que é que vai acontecer? Se essa empresa não está entregando a você o que você precisa, você vai dizer para o seu amigo, ah, queridão, me desculpe, nosso relacionamento continua, mas eu não estou recebendo o serviço que eu preciso. Então, o meu desejo, a minha necessidade individual tem que estar acima do, né? Porque nós temos um contrato. Existe um CNPJ envolvido, existe um CPF envolvido.
Então, imagine como isso é aplicado ao casamento, né? Principalmente nos nossos dias. Então, quando alguém diz assim, vou casar, mas se não der certo, eu separo. Então, você já percebe que a pessoa, ela está impondo condições, né? Ela está colocando acima do, 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 do relacionamento a ideia dela. Acima do relacionamento está ela. Na aliança, como é que acontece isso? A aliança implica compromisso, né? E um compromisso sem prazo de validade. Uma aliança, ela não começa dizendo assim, se você fizer tal coisa, dentro de tanto tempo, eu não vou fazer mais isso. Ah, se, como a gente viu o depoimento daquela moça, né, daquela pergunta lá no Yahoo, aquela discussão, quando ela dizia assim, ó, eu vou casar, mas se eu não gostar, eu vou separar. Veja, tem prazo de validade. Na aliança, não. Na aliança não tem prazo de validade. O relacionamento é colocado acima das necessidades individuais. Eu não estou feliz no meu casamento. Isso não te dá o direito de divorciar. Por quê? Porque a sua necessidade individual não está acima do relacionamento. Se você detectou que você não está feliz no seu casamento, se você vive uma aliança, então, o caminho não é separar, o caminho é resolver o problema, porque acima da sua individualidade está o relacionamento, o compromisso que você fez, tá? Gente, se ficou alguma dúvida entre contrato e aliança, vocês podem perguntar, tá bom? A qualquer momento, só abrir o microfone e perguntar e a gente, eu posso repetir ou algo do tipo, tá bom? Então, a relação de consumo é totalmente diferente da aliança. A Bíblia trata o casamento como uma aliança, tá? Deixando isso bem claro. Os sociólogos argumentam que na sociedade ocidental contemporânea, o mercado se tornou tão dominante que o modelo de consumo caracteriza cada vez mais relacionamentos que historicamente eram alianças, inclusive o casamento. Veja, relacionamentos que historicamente eram alianças e vêm se tornando contratos, por conta da ideia de mercado. Hoje em dia, mantemos os vínculos com as pessoas enquanto elas suprem nossas necessidades por um custo aceitável. E ele não está falando aqui só de casamento. Vocês conseguem ver isso também nas relações de amizade? Enquanto fulano me dá algo como retorno, eu sou amigo. Quando não, eu tô fora, né? Essa é uma ideia de mercado que tem invadido o mundo pós-moderno, tá? Quando deixamos de lucrar com a relação, ou seja, quando o relacionamento parece exigir de nós mais apoio e amor do que estamos recebendo, saímos dele para minimizar o prejuízo. Olha a expressão, que interessante, né? Opa, isso aqui não dá para mim, não. Isso aqui está cobrando demais, está exigindo demais e está me dando pouco lucro, pouco retorno. Isso aqui não é para mim, não. Essa abordagem também é chamada utilitarismo, um processo pelo qual as interações sociais são reduzidas a relações de trocas econômicas. Desse modo, até mesmo a ideia de aliança está desaparecendo de nossa cultura. A aliança é, portanto, um conceito cada vez mais estranho a nós, e, no entanto, a Bíblia afirma que ela é a essência do casamento, de modo que devemos nos dar o trabalho de entendê-lo. Então, o conceito da aliança está sendo cada vez mais esvaziado, né, para usar um termo do Timothy Keller. Um esvaziamento cultural do conceito de aliança e de muitos outros conceitos, né, de ideias cristãs que têm sido esvaziadas ao longo dos anos por conta da nossa cultura pós-moderna. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre aliança a partir da Escritura. O que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que a gente pode ver na própria Bíblia? Na Bíblia, você vai ver alianças entre seres humanos. Por exemplo, Abraão e Ló eram homens que tinham aliança. Ou os reis daquela época, quando faziam alianças uns com os outros, né? Você vê o relato lá em Josué de reis que fizeram aliança para derrotar os hebreus. Então, aliança é um termo muito conhecido dentro da Bíblia. O próprio Davi e Jonatas, eles tinham uma aliança, né? E você vê que era incondicional ali o tipo de relacionamento que eles tinham. E você vê também alianças de Deus com os homens, com indivíduos, mas também com famílias, com povos. Isso aí está cheio na Escritura, né? Então você vai ver a aliança de Deus com Adão, a aliança de Deus com Noé, com Abraão, depois com o povo de Israel e por aí vai. A Bíblia está cheia do conceito de aliança. Pois bem,
O casamento, gente, é a maior de todas as alianças. Por quê? Preste atenção nisso aqui. Lembra que quando você foi casar, né? Ou você que vai casar, você vai fazer isso. Primeiro, você vai dizer, vai responder essa pergunta aqui, ó. Você recebe esta mulher como sua legítima esposa, promete amá-la, honrá-la, respeitá-la, ajudá-la e cuidar dela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Querido, quando você diz sim nesse momento, você está fazendo uma aliança com Deus. Você está fazendo uma aliança com o próprio Deus, dizendo que vai respeitar essa mulher ou esse homem de acordo com aquilo que Deus instituiu. Então, isso é uma aliança com Deus. Só depois é que você vai lá e vai falar para o seu cônjuge, ou futuro cônjuge: eu te recebo como meu legítimo marido e prometo diante de Deus e destas testemunhas ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de minha vida. E aí você tem uma aliança com a pessoa. De todas as alianças humanas, o casamento é a aliança mais profunda, porque ela envolve não só uma aliança com outro ser humano, mas uma aliança com Deus. Então, o casal que está para se casar, quando você for fazer o seu voto, lembre-se disso. Você não está fazendo só uma aliança com a pessoa que você está casando, não. Você está fazendo uma aliança com Deus. E tem vários textos bíblicos que vão deixar isso claro. Lê Malaquias, por exemplo, e você vai ver quando Deus fala do divórcio, ele diz assim, ó: eu odeio o divórcio, porque você quebrou a aliança que fez comigo. Ele deixa claro que é uma aliança também com ele. Veja, Gênesis 2, 22 a 25, mostra a primeira cerimônia de casamento, né? Que é lá quando Deus entrega o homem, a mulher para o homem. O texto chama atenção para esse acontecimento e diz que a palavra que usa é unir-se, né? O homem vai deixar pai e mãe e vai unir-se à sua mulher. O termo mais arcaico é apegar-se, que expressa melhor a força do verbo hebraico. O que é unir-se com a sua mulher? O homem unir-se com a sua esposa. É apegar-se à sua esposa. É um termo hebraico que significa literalmente ser colado a algo. Ó, presta atenção nisso. Deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua esposa. Se apegará à sua esposa. Será colado à sua esposa. Olha o termo hebraico aí. É isso que acontece na hora do casamento. Em outras passagens da Bíblia, quer dizer unir-se a alguém por meio de uma aliança, de uma promessa de compromisso ou de um juramento. Tá? Então, é muito mais profundo. Esse unir-se é muito profundo. Por que dizemos que o casamento é a relação de aliança mais profunda? Porque o casamento apresenta aspectos horizontais e verticais muito marcantes. Em Malaquias 2,14, disse a um homem que a esposa é a tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Provérbios 2,17 descreve a esposa infiel que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança que fez com o seu Deus. A NVI traz a aliança que fez diante de Deus. A aliança firmada entre marido e mulher é feita diante de Deus. E, portanto, não apenas entre os cônjuges, mas também com Deus. Ser infiel ao cônjuge também implica ser infiel a Deus. Então, casal, lembre-se de uma coisa. A gente aprendeu isso no nosso casamento desde bem cedo. Se você não for fiel a Deus, você não vai ser fiel à sua esposa ou ao seu esposo. Antes de ser fiel ao seu cônjuge, você precisa ser fiel a Deus. Isso é casamento, né? Então, o que garante que você vai ser fiel à sua esposa ou ao seu esposo é o fato de você ser fiel a Deus, tá? Então, o que é uma aliança? Vamos dar uma resumida aqui em algumas expressões. Aliança é um relacionamento muito mais íntimo e pessoal do que qualquer relação meramente legal e comercial. Entende? O ser colado, né? A outra pessoa. Isso aí é muito mais do que uma relação comercial, mais que um contrato. Isso aí é muito mais profundo. Ao mesmo tempo, é muito mais durável, comprometida e incondicional do que uma relação de consumo, né? Então, a aliança, ela porque ela dura muito tempo? Porque ela é incondicional. Quanto mais condicional for algo, menos duradouro será.
porque a qualquer momento as circunstâncias podem mudar. É uma combinação extraordinária de lei e amor. A aliança é uma combinação de lei e amor, né? Lei por quê? Porque é um compromisso. E amor por quê? Porque é sentimento. Compromisso e sentimento sendo misturados ali nessa relação. É uma combinação, ela cria um tipo específico de vínculo que está desaparecendo de nossa sociedade. A aliança realmente é um termo que está desaparecendo na nossa época. Então, como é que a gente relaciona amor e lei? Vamos caminhar um pouquinho nisso aqui. O filósofo Bertrand Russell, ele disse que ele representa, né, a tendência atual. Ele disse o seguinte, que a gente tem que usar o bom senso, porque é o seguinte, o amor deve ser a reação a um desejo espontâneo e nunca a um juramento legal ou a uma promessa. Isso aqui é totalmente contrário à escritura, né? É totalmente contrário ao conceito de aliança. Veja, ele acredita que o amor tem que ser uma reação espontânea ao desejo. Então, se não há desejo, não precisa ter investimento, não precisa ter amor ali. A Bíblia diz exatamente o contrário. A fim de desenvolver todo o seu potencial, o amor precisa de uma estrutura de obrigação e compromisso. A Bíblia fala o contrário. Veja, a Bíblia diz que se você quiser ter se você disser que ama a Deus, você tem que cumprir os seus mandamentos. Tem que cumprir os mandamentos de Deus. Foi isso que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim precisa negar a si mesmo. Ou seja, o amor, ele precisa de uma estrutura de obrigação e uma estrutura de compromisso. Fora disso, ele não consegue se desenvolver ou ser desenvolvido no seu potencial máximo. O que nos leva a desenvolver o nosso potencial máximo de amor é o compromisso. Veja, podemos começar observando que fazer em público um voto matrimonial de compromisso com outra pessoa é em si mesmo um ato imenso de amor. Alguém que diz, amo você, mas não precisamos nos casar, talvez esteja dizendo também, não amo você o suficiente para restringir minha liberdade. Aqui é que está o segredo, né? Então a pessoa, eu não preciso casar para dizer que te amo. Na verdade, ela está dizendo, eu não te amo o suficiente para me limitar somente a você. O que é o casamento? É o amor chegando num ponto que você diz assim, eu te amo tanto que eu quero só você. Eu te escolho em meio a tantas outras opções. A disposição de entrar numa aliança de compromisso não reprime de maneira alguma o amor. Pelo contrário, é uma forma de intensificá-lo e até mesmo de lhe dar mais ímpeto. Uma promessa matrimonial de que seu amor está à altura do casamento é em si mesma um ato radical de abnegação, né? Então, não, o casamento não quer dizer necessariamente que eu te amo, então a gente não precisa casar. Mas é o contrário. Eu te amo tanto que a gente vai casar. Eu quero ficar com você para sempre, né? Diante de tudo isso, é você que eu quero. Então, o casamento, a estrutura do casamento, ela provê segurança. Veja, e gente, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Quando você está numa relação sem um compromisso, né? Aquelas pessoas que moram junto antes de casar, é inevitável, gente. As pessoas precisam manter sempre a outra interessada. Mas quando você casa, você não tem necessidade de provar o seu valor. Muita gente acha ruim, assim, né? Você, depois que a gente casou e que você me conquistou, você não é mais romântico. De alguma forma, isso faz sentido. A caçada acabou. Agora você já é o alvo do amor daquela pessoa. Ele já completou o ciclo de dizer assim: eu te amo tanto a ponto de ter restringido, ter negado a mim mesmo a gente entrar numa relação matrimonial. Claro, isso aqui não justifica atos de desprezo dentro do casamento, de maneira alguma, né? Isso aqui é só uma forma de dizer que quando você casa, diferente de quando você só vive junto, você não precisa estar provando o seu valor. Não tem necessidade de você impressionar ou seduzir a pessoa, provar que há uma química, dizer que vale a pena aquele relacionamento. Não precisa mostrar que o relacionamento é divertido e gratificante por medo dele acabar. Gente, a pressão de pessoas que vivem juntas é exatamente essa. Elas não estão casadas, elas estão vivendo juntas. Então a ideia é a seguinte: eu tenho que manter esse relacionamento divertido, senão ele vai embora.
né? Ou algumas pessoas, não, eu tenho que ter um filho porque senão ele vai me deixar. A pessoa vive na insegurança. Quando você casa, há abertura para ser quem você é. Há abertura para ser transparente, para ser vulnerável. Você não precisa vender quem você é, né? Você não precisa provar que você vale a pena para aquela pessoa. E isso tira um peso das costas dessa pessoa. Porque o amor real, ele tem desejo de permanência. Ele não quer ficar na incerteza. Ele não quer ficar aquela conquista que nunca acaba, como se você precisasse o tempo todo provar o seu valor. Pois bem, vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem o seguinte: vocês vão pesquisar aí no Google rapidamente o que significa essas palavras aqui, ó: hedonismo, relativismo e narcisismo. E vai conversar aí com a pessoa que está com você, como é que isso pode afetar um casamento, tá? E também vai pensar o seguinte, avaliando o seu comportamento dentro do casamento ou de outros relacionamentos em geral, você considera que tem vivido dentro de uma aliança ou dentro de um contrato, de uma relação de consumo? Pensando aí nas suas amizades com os amigos, amigas, mas também dentro do casamento, principalmente, você acha que tem vivido como uma aliança ou como um contrato, como uma relação de consumo? Essas coisas que a gente viu agora há pouco. Tá bom? Eu volto em 5 minutos. Conversem.
Muito bem, povo de Deus. Vamos voltar aqui para nossa aula de hoje. A gente está conversando sobre aliança. Espero que você tenha tido um bom tempo aí com a pessoa do seu lado. São termos importantíssimos, né, para a gente falar da pós-modernidade, hedonismo, relativismo, narcisismo. Vocês podem continuar essa conversa em um outro momento. Tudo bem? Pois bem, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre a promessa, né? Vamos lá. Anos atrás, assisti a uma cerimônia de casamento na qual os noivos escreveram os próprios votos. Foi algo do tipo assim: eu te amo e quero estar com você. No momento em que ouvi essas palavras, percebi o que todos os votos de cerimônias de casamento cristãos ao longo da história têm em comum, apesar das diferenças teológicas e denominacionais. Os noivos em questão expressaram amor, o amor que sentiam um pelo outro naquele momento, o que não deixa de ser lindo e emocionante. Mas palavras como essas não são votos de casamento. Não é assim que uma aliança funciona. Votos de casamento não são uma declaração de amor presente, mas uma promessa de amor futuro, que envolve compromisso mútuo. A cerimônia não deve ser, em primeiro lugar, uma celebração de como nos sentimos no momento. Esses sentimentos são um tanto óbvios, né? Se você está casando é porque tem sentimento. Em vez disso, na cerimônia de casamento, você se coloca diante de Deus, de sua família e das principais instituições da sociedade e promete ser amoroso, fiel e leal a outra pessoa no futuro, independentemente das variações interiores de sentimentos ou exteriores de circunstâncias. Qual o segredo dos votos? Quando a gente faz um voto, quando a gente faz uma aliança, a gente não está falando do momento atual. A gente celebra o momento atual, mas a gente está fazendo uma promessa para o futuro. A gente está dizendo: eu prometo te respeitar, eu prometo fazer isso, fazer aquilo, independente das circunstâncias. Então, você que está aí para se casar nesse momento, pensa nisso na hora de fazer os votos, tá? Você não está só falando do momento, do agora. É óbvio que vocês se amam. É óbvio que você pode dar sua vida ali por aquela pessoa naquele momento. Mas os votos do casamento, eles precisam apontar para o futuro, uma promessa de amor futuro. Uma coisa que ilustra bem o que são os votos de casamento é a história de Ulisses. Eu não sei se você conhece a história de Ulisses, mas era um mito, né, grego que dizia que quando os navegantes passavam em determinado lugar do oceano, eles ouviam o canto das sereias, né? E aquele canto das sereias atraíam os marinheiros. Só que, na verdade, quando eles chegavam lá, eles eram engolidos, né? Por aquele monstro marinho, porque, na verdade, era uma armadilha. Então, o que foi que aconteceu? O canto das sereias era um canto maravilhoso, gente, deslumbrante, a ponto de hipnotizar as pessoas. Mas os marinheiros precisavam passar naquela região tapando os ouvidos. Porque se eles ouvissem o canto da sereia, eles com certeza seriam engolidos pelo monstro marinho. Só que Ulisses era fissurado nesse canto das sereias. Ele desejava, era o sonho dele, ouvir o canto das sereias. Então, o que é que ele decidiu fazer? Ele combinou com seus amigos de barco o seguinte: me amarrem no mastro. Olha, tem um mastro do navio, né? Aquela torre segura, forte. Ele dizia o seguinte: vocês me amarram no mastro e não tapam os meus ouvidos, porque eu quero ouvir o canto da sereia. Mas como eu tenho certeza que você é impelido para ir até elas, vocês me amarram, porque aí eu vou ouvir o canto das sereias, mas vou estar amarrado ao mastro, né? Essa é a história de Ulisses e as sereias. Pois bem, como observamos anteriormente, estudos longitudinais revelam que 2/3 dos casamentos infelizes se tornarão uniões felizes depois de 5 anos, se o cônjuge persistirem, não se divorciando. Dois, no caso, 2/3, quatro não tem nada a ver. 2/3. O que é capaz de manter o casamento em seu curso durante os trechos difíceis? Os votos, né? O que é que mantém o casamento quando ele enfrenta tempos difíceis? Casais aí que estão para se casar, guardem isso no coração de vocês. O que é
que mantém um casamento? É o voto que você fez. É o compromisso que você fez. Um juramento público feito para o mundo o mantém amarrado ao mastro, assim como Ulisses, até que a mente recobre a clareza e você comece a entender melhor as coisas. Veja, gente, esqueçam, excluam do vocabulário de vocês a palavra divórcio. Geralmente essa palavra acontece quando as coisas estão saindo do lugar, quando você está preocupado com alguma coisa, quando os problemas invadem. Pois bem, é para essas horas que você precisa estar amarrado ao mastro, que você precisa estar ligado aos seus votos. Você precisa lembrar o que você prometeu ao seu cônjuge. Pois bem, os votos mantêm no relacionamento quando os sentimentos esmorecem, o que certamente acontecerá, tá? Guardem isso. Certamente acontecerá. Os sentimentos vão esmorecer, mas o compromisso mantém. Em contraste nítido, as relações de consumo não têm condições de resistir a essas provas inevitáveis da vida, pois nenhuma das partes está amarrada ao mastro. Esse é o problema do morar junto sem casar. Você não tem um compromisso com aquela pessoa, você não firmou compromisso, você não fez votos, não tem nada que amarre você. Esse é o grande diferencial. E aí a pergunta é: isso quer dizer que não pode se divorciar, que o divórcio não existe, que em nenhuma situação o divórcio é permitido, né? Aí vem a discussão que se arrasta aí por longos tempos, né? Veja, Jesus nega que você possa se divorciar por qualquer motivo. Na época de Jesus, qualquer motivo poderia ser motivo para divorciar. Jesus disse que não, né? Ao citar Gênesis 2:24, né, deixará o homem pai e mãe e iniciar a sua mulher, ele confirma que o casamento é uma aliança, né? Não é um relacionamento informal que pode ser descartado com facilidade. Cria uma nova união forte que só pode ser rompida mediante condições extremamente sérias. Ele prossegue dizendo, porém, que essas condições sérias existem por causa da dureza do vosso coração. Então veja, então Jesus diz, o divórcio, ele pode acontecer primeiro por conta da dureza do coração. Segundo, não pode ser por qualquer motivo. E aí ele diz, a não ser por relações sexuais ilícitas. E aí vai abrindo essa seção. Depois Paulo vai falar sobre o abandono do lar e por aí vai. Então, o divórcio é um tema muito mais profundo que a gente teria que discutir aqui por mais tempo, mas não é o nosso foco agora. Apenas dizer que a Bíblia permite, mas não em qualquer caso, né? Somente num extremo mesmo, numa situação muito extrema, e é um tema que precisa ser estudado mais a fundo. Veja, há muito mais a ser dito sobre a Bíblia e o divórcio, mas esse texto é suficiente para mostrar a sabedoria de Jesus acerca desse assunto. Permitir o divórcio por qualquer motivo é o mesmo que esvaziar o próprio conceito de aliança e voto. Então veja, como na época, né, de Jesus, dizia-se que se separava por qualquer motivo. Se a mulher não fizesse bem uma comida, ela poderia receber carta de divórcio. Veja, gente, que conceito de aliança é esse? Que aliança é essa que não suporta uma comida mal feita, né? Tem que ser um negócio sério. Então, cuidado com isso aí. O divórcio não deve ser fácil. Não deve ser o primeiro, segundo, terceiro ou quarto recurso. E, no entanto, Jesus conhece a profundidade do pecado humano e oferece esperança àqueles que estão casados com alguém de coração obstinadamente duro e que quebrou seu voto dessas formas. Então, por que o divórcio é permitido em alguns casos, gente? Porque a pessoa que é traída, gente, ela é a que mais sofre na situação. Por quê? Porque como ela já foi casada, né? E a grande questão, na verdade, é o seguinte: um dos grandes dilemas que se discute não é nem o divórcio em si, mas é o segundo casamento, né? Porque como é que você lida com o segundo casamento? A Bíblia permite o divórcio no caso de a pessoa ter sido traída, né? Uma traição ou algo do tipo. Agora, em um segundo casamento, será que uma pessoa que foi traída, ela pode casar-se de novo, já que ela já teve uma primeira aliança? Aí é para isso que, por isso que muita gente justifica o divórcio e o próprio Jesus vai dizer isso. Porque você não destrói a vida da pessoa que foi traída. Então veja, uma pessoa vai lá, digamos que o marido trai a esposa.
e a esposa vai ficar condenada para sempre, nunca mais se casar. Então, há uma permissão de divórcio nesse sentido, para que a pessoa que foi traída não acabe lidando com consequências que não foi ela que provocou, né? Então, divórcio é um assunto complicado. Depois eu vou mandar no grupo, eu queria que vocês me lembrassem, né? Eu quero mandar alguns argumentos sobre isso do pastor Luciano Subirá, né? Ele fala muito sobre casamento, sobre família. Se eu esquecer, vocês podem me cobrar no grupo, por favor, tá bom? É, veja, o divórcio é terrivelmente difícil e deve ser, mas a parte prejudicada não deve viver sob o estigma da vergonha. É surpreendente que até mesmo Deus afirme ter passado por um divórcio. Ele sabe como é, né? É isso que Deus fala lá em Jeremias 3:8. Ele sabe o que é um divórcio. Ele sabe as consequências de um divórcio no coração do ser humano, porque ele passou também por um divórcio. Pois bem, o que é que esses votos conquistam para nós? A promessa, o voto, ele fortalece o casamento. Em que sentido? Primeiro, nos impede de fugir na primeira dificuldade. Veja, você está prometendo amar essa pessoa na tristeza e na alegria. Na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Então você está dizendo, eu não vou fugir na primeira oportunidade, na primeira dificuldade. Segundo, dá a oportunidade do amor criar estabilidade e se aprofundar, gente. Quando você promete amar essa pessoa na alegria ou na tristeza, você está dando oportunidade para o seu amor aumentar, para o seu amor ser mais profundo, porque você está dizendo que vai amar aquela pessoa, mesmo que você esteja triste com ela. E isso não é fácil. Então, cuidado na hora que você faz os seus votos, tá? Esteja consciente. Não deixe de fazê-los, mas seja consciente. Terceiro, permite a paixão crescer em extensão e profundidade, né? Uma consequência dessa segunda. E quarto, dá segurança necessária para você ser transparente. Então, quando você diz que vai amar essa pessoa, mesmo na tristeza, mesmo quando ela te faça ficar triste, isso abre um caminho para o diálogo, sim ou não? Abre um caminho para você dizer o seguinte: ó, eu prometi que estaria com você mesmo quando eu estivesse triste. E eu tô triste. Por isso, por isso e por isso. Aí você pratica lá o 10 a 10, né? Que eu espero que você esteja praticando. Pois bem, tem um autor que ele diz o seguinte: assim como tudo que não é resultado involuntário de emoções passageiras, mas é criação do tempo e da determinação, assim qualquer casamento, feliz ou não, é infinitamente mais interessante do que qualquer romance, por mais apaixonado que seja. Porque casamento, gente, não é fruto de emoções passageiras. Por isso que você precisa estar bem certo do que você vai fazer quando você vai casar. Tava falando isso hoje, né? Lá no cartório, quando eu fui lá pro casamento. Antes de casar, você tem que abrir bem os olhos. Porque depois que você casa, você tem que fechar os olhos e fazer dar certo, queridão. Fazer dar certo, minha querida. O momento de abrir os olhos é no antes. Por quê? Porque o casamento não pode ser o fruto de emoções passageiras. Casamento é fruto de tempo e determinação. Você precisa investir. Casamento não se sustenta com emoções. Casamento se sustenta com compromisso, com tempo e com determinação. Como? Como uma promessa, como um compromisso vai criar uma paixão profunda e duradoura? Como é que essas duas coisas andam juntas? Diria alguém da nossa sociedade pós-moderna, né? Que para o sentimento, o amor é um sentimento. Como é que essas coisas se relacionam? Pois bem, o compromisso leva você a tomar decisões não confiando necessariamente em sentimentos. É isso que o compromisso faz. Você toma a decisão baseado não no que você está sentindo, mas no que você está vendo ali, no que você está definindo tomar a decisão. Prometer é a chave para a identidade. O Smith, esse autor, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte: a nossa identidade depende das nossas promessas. Aquilo que eu sou depende do que eu prometo para as pessoas. Depende do compromisso que eu tenho. A nossa identidade, gente, ela é baseada no tipo de compromisso que a gente faz e da maneira como a gente honra os nossos compromissos. Somos, em grande parte, aquilo que nos tornamos ao fazer promessas sábias e cumpri-las.
Então veja, quando você diz assim, diante de Deus, Senhor, eu prometo, olha só, eu prometo te servir fielmente. Você fez uma promessa, sim ou não? Você fez um compromisso. Isso vai determinar a sua identidade. Porque à medida em que você cresce em santidade para parecer com Jesus, para cumprir aquele seu voto, você vai criando a sua identidade. E você vai se tornando uma nova pessoa, entende? Claro, a gente está falando do poder do evangelho também, muita coisa envolvida. A identidade de um cônjuge tem um nome. Eu sou aquele que estará ao seu lado. Ou seja, você vai mudar com o tempo. Gente, todos nós mudamos com o tempo. Outra coisa que eu conversava hoje cedo lá no cartório. O tempo nos transforma. As situações da vida transformam o nosso caráter. Olha para trás, olha para a tua vida. Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás, é? Não é. Você não é a mesma pessoa. Se você pudesse voltar no tempo, né? Se você já assistiu alguma série de ficção científica, de viagem no tempo, se você pudesse voltar lá e se esconder assim, e você encontrasse com você mesmo de 10 anos atrás, você pudesse se esconder e olhar para você mesmo há 10 anos atrás. Você é outra pessoa, gente, né? O que você diria para aquele seu eu de 10, 15 anos atrás? Então, a nossa identidade é essa. É aquilo que nós seremos, né? Naquilo que nós prometemos. E essa promessa traz liberdade. Veja, ao fazer a promessa, você limita suas opções no presente, a fim de ter alternativas maravilhosas e mais ricas no futuro. Ou seja, gente, quando você casa com alguém, você escolhe estar com aquela pessoa, você diz sim para ela e ao mesmo tempo está dizendo não para várias outras opções. Então, no presente, você está se restringindo. Mas ao mesmo tempo, você está criando um futuro rico. Por quê? Você está dizendo, eu vou estabelecer um compromisso com essa pessoa. Restringe sua liberdade no presente, a fim de, no futuro, ter liberdade de estar ao lado de pessoas que confiam em você. Quando você faz uma promessa a alguém, vocês dois sabem que um vai estar sempre ao lado do outro. Vocês criaram um pequeno santuário de confiança dentro de uma selva de imprevisibilidade. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Para mim, esse é um dos maiores legados do casamento. E eu falo isso olhando para o meu próprio casamento. Quando eu olho para o meu eu de 13 anos atrás, né, que é o tempo que eu tenho de casamento, eu olho e vejo uma pessoa imatura, insegura, que talvez tivesse muitas outras opções de relacionamento, de outras mulheres, e que se o casamento não tivesse me estruturado para chegar onde eu estou hoje, hoje eu me sinto muito mais estável. Hoje eu me sinto uma pessoa que está construindo uma relação de confiança. Então veja, muita gente acha que liberdade é você não ter compromisso com ninguém e ficar com todas. Ou ficar com todos. Isso é liberdade. Mas, na verdade, isso não faz você crescer. Isso não leva você para a sua identidade. Você não cria um relacionamento estável. Você não cria um ambiente de confiança. Isso é o casamento. É criar um ambiente de confiança. Quando você se apaixona, pensa que ama a pessoa. Mas não é verdade. Não há como saber logo no início quem é a pessoa de fato. Quem é casado aí há 2, 3, 4 anos vai saber exatamente o que ela está falando. Você acha que conhece a pessoa, mas você não conhece. Por quê? Conhecer alguém leva anos. Pode acontecer de você amar o conceito da pessoa, que a princípio é sempre unidimensional e um tanto equivocado. Você ama o conceito daquela pessoa, mas você não conhece a pessoa. Você não sabe quem ela é de fato. Só o tempo vai levar você a conhecer a pessoa, quem realmente ela é. Quando, ao longo dos anos, alguém vê o que você tem de pior e conhece você com todos os seus pontos fortes e falhas, e ainda assim se compromete inteiramente com você, isso é uma experiência completa e suprema. Gente, isso aqui é que é o conceito de aliança. Alguém que conhece seus pontos fortes, suas falhas, conhece você, o pior de você, e ainda permanece com você. Isso é casamento, isso é o conceito de aliança.
Ser amado sem ser conhecido é confortador, mas é superficial, né? Veja, imagine uma pessoa que é uma estrela de Hollywood, ou um cantor de uma banda famosa. Muita gente ama aquela pessoa, mas ele é um desconhecido, né? Você pode até se sentir confortável, porque muitas pessoas te amam, mas lá no fundo você diz assim, se ela realmente me conhecesse, né? Ela não saberia que eu não valho nada, né? Ser conhecido e não ser amado é o nosso maior medo. Ó, alguém te conhece e por te conhecer, ela não quer nem conversa com você. Gente, isso é o maior medo do ser humano. É o medo de ser rejeitado. Ninguém gosta de ser rejeitado. A pior coisa é você saber que tem alguém que não gosta de você. Muita gente tenta ignorar isso, dando uma de forte, dando uma de superior. Ah, tô nem aí. Mas lá no fundo, então esse é o nosso maior medo. Ser conhecido e não ser amado. Agora, ser plenamente conhecido e verdadeiramente amado é muito parecido com ser amado por Deus. É ou não é? Deus nos conhece no mais profundo e ainda assim nos ama. Pois é, gente, o casamento é isso. E é disso que precisamos mais do que qualquer outra coisa. Esse amor nos liberta da presunção, nos humilha a ponto de abandonarmos a hipocrisia e nos fortalece para qualquer dificuldade que a vida trouxer. Esse tipo de amor. Veja, a paixão pode levá-lo a fazer uma promessa de casamento, mas ao longo dos anos é a promessa que aprofunda e enriquece a paixão. Então, o romantismo pode te levar, né? A paixão pode te levar à promessa de casamento. Mas é a promessa que você faz no dia do seu casamento que faz com que a paixão enriqueça, né? Como ajudar o amor romântico, então, a se concretizar? Investindo no compromisso incondicional da aliança. Como é que vai acontecer? Vamos lá. Kierkegaard, né, um filósofo, né, teólogo e tudo mais, ele argumentou sobre isso, dizendo que todos nascemos estetas. O que é um esteta, gente? Vem de estética, né? É julgar todas as coisas de acordo com seu potencial de fascinar, estimular e entreter. O que é o esteta? É aquela pessoa que está muito interessada nas sensações, entende? Ah, aquilo me emociona, aquilo me dá prazer. O esteta é a pessoa que só procura o que emociona, só procura o que dá prazer, procura o que fascina, o que estimula, o que entretém ele. Pois bem, quais são as características de um esteta? O esteta, ele costuma afirmar que é um indivíduo livre, né? Ele não está preso a compromissos, ele tá pronto para se apaixonar, ele está pronto para ver o que é belo e se entregar àquilo que é belo. Diz que a vida deve ser emocionante, cheia de beleza e brilho. Isso significa desvencilhar-se das expectativas da sociedade e dos vínculos comunitários. Então, veja, o esteta, ele não está preso a estruturas. O esteta é esse que diz assim: eu não preciso me casar, porque eu tenho que admirar a beleza, né? E me apegar àquilo que é belo. Eu não preciso do compromisso para me restringir. A estética é um aspecto importante para vivermos bem e com alegria. Mas quando toma conta da vida, cria problemas enormes. Por quê? Vamos entender um pouquinho. Kierkegaard diz, porém, que esse é um conceito extremamente equivocado de liberdade. O indivíduo que vive para a estética não é de maneira alguma senhor de si mesmo. Na verdade, leva uma vida acidental, guiada inteiramente por seu temperamento, gostos, sentimentos e impulsos. Então, o esteta, o que vive para se emocionar, o que vive sempre procurando que o relacionamento tenha emoção e paixão, ele está sendo guiado pelos sentimentos, está sendo guiado pelos seus gostos, pelos seus impulsos. Qual é o perigo que ele corre? Veja, a pessoa dominada pela sensibilidade estética é controlada pelas circunstâncias. Então você ama agora, mas se a pessoa te decepciona, você não ama mais. Você é movido pela circunstância. Se a esposa deixa de ter pele e rosto atraentes, ou se o marido ganha alguns quilos, o esteta começa a olhar em volta à procura de alguém mais bonito. Se o cônjuge desenvolve uma enfermidade debilitante, o esteta começa a pensar que a vida não tem sentido. Segundo Kierkegaard,
essa pessoa é inteiramente controlada por circunstâncias externas. Então, veja, parece libertador, não é? Não parece, gente, sério mesmo, não parece um discurso libertador, não. Para que se casar? A gente precisa viver, desfrutar a vida, né? Porque a vida é emocionante, a gente tem que se apaixonar, né? Parece libertador, mas na verdade é uma pessoa guiada pelas circunstâncias, é totalmente o contrário. A única maneira de você ser verdadeiramente livre é ligar seu sentimento a uma obrigação. Apenas quando se compromete a amar por meio de ações a cada dia, mesmo quando sentimentos e circunstâncias mudam, é que você pode de fato ser um indivíduo livre e não alguém manipulado pelas forças externas. E apenas quando você mantém seu amor por alguém, quando ele deixou de ser empolgante, que se pode dizer que você ama, é que se pode dizer que você ama uma pessoa. Olha que coisa interessante. Vou ler de novo. Apenas quando você mantém seu amor por alguém, quando ele deixou de ser empolgante, é que se pode dizer que você ama essa pessoa. O esteta não ama a pessoa, ama as sensações, as emoções, o êxtase do ego e as experiências que a outra pessoa proporciona. Prova disso é que, quando essas coisas não estão mais presentes, o esteta não tem nenhum carinho ou preocupação duradoura pelo outro. Matou a pau aqui, né? Então, o esteta, ele não ama a pessoa, ele ama as emoções. Gente, tem muito esteta, eu vou levar pro lado da vida cristã, tá? Tem muito esteta da vida cristã, né? Que ela não ama Deus necessariamente, ela ama a sensação de amar a Deus. John Piper desenvolveu esse conceito, né? Então a pessoa ama aquele ambiente, ela ama a emoção que ela sente quando está na igreja. Ela não ama a Deus, ela ama a emoção de amar a Deus. É diferente. Ela é guiada pela circunstância. Se tudo está bem, ela ama a Deus. Se não está bem, ela não ama a Deus. E por aí vai, né? E no casamento isso acontece também. O compromisso ético com outra pessoa no casamento é justamente aquilo que faz com que a espontaneidade do amor romântico atinja a estabilidade e longevidade que ele deseja, mas é incapaz de prover por sua própria conta. Então, a paixão romântica deseja? Estabilidade. Mas estabilidade só se encontra quando há compromisso. Então, essas duas coisas caminham juntas, tá? E aí, a gente chega nesse ponto de discutir um pouco sobre emoção e ação, né? Como vamos chegar a esse nível de compromisso de entrega? De nos entregar pela pessoa, mesmo quando não há sentimento. Porque talvez você esteja chegando num ponto de pensar assim, então, o casamento não precisa de sentimentos. Será? Como é que a gente une essas duas coisas? Primeiro, a gente precisa diferenciar sentimentos e ações. São duas coisas diferentes, tá? Então, existem sentimentos de amor e existem ações de amor. Veja. E qual a diferença básica? É que nós não podemos controlar nossas emoções. Não podemos controlar nossos sentimentos, mas nós podemos controlar as nossas ações. Sentimentos e emoções dificilmente são controlados, né? Você pode até controlar uma reação. Você teve um sentimento, controla a reação ali na hora, mas o sentimento está lá, porque ele é incontrolável praticamente. Mas as suas ações não. Esse dá para controlar. Veja, se acreditarmos que as ações de amor são autênticas apenas quando envolvem fortes sentimentos de amor, inevitavelmente seremos péssimos amigos e ainda piores cônjuges e familiares. Veja, se a gente acha que só pode agir em amor quando tem sentimento de amor, nós vamos ser péssimos amigos, péssimos cônjuges e péssimos familiares. E eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, de maneira prática, isso. Se realizarmos as ações de amor apenas quando temos os sentimentos de amor, muitas vezes amamos de modo imprudente. Veja, por amor, alguns pais mimam os filhos. Por amor, né, guiado pelo sentimento, alguns cônjuges permitem um ao outro comportamentos destrutivos. Isso acontece porque, mais do que qualquer coisa, temos medo do desprazer da pessoa amada. Temos medo de que ela ficará zangada e dirá palavras duras, algo que não podemos suportar.
Isso só confirma que, na verdade, não amamos a pessoa, nem buscamos o que é melhor para ela. Amamos a afeição e estima que recebemos dela. Todas essas observações significam que é possível, de fato, amar com autenticidade e sabedoria quando os sentimentos de amor não estão presentes. É possível que você ame mesmo que não haja sentimento de amor naquele momento especificamente. Vamos entender um pouquinho mais. Parece confuso, né? Mas veja, se sua definição de amor enfatiza os sentimentos de afeto mais do que as ações abnegadas, você reduz sua capacidade de manter e desenvolver relacionamentos fortes de amor. Em contrapartida, se você enfatiza as ações de amor mais do que os sentimentos, você confere maior intensidade e estabilidade aos sentimentos. Esse é um dos segredos da vida, bem como do casamento. Ou seja, olha que coisa interessante. Se você acha que amor é só sentimento, dificilmente você vai amar o seu cônjuge. Você vai sentir que está amando o seu cônjuge. Porque nem sempre você vai ter sentimento. Mas se você girar a chave e perceber que as ações de amor são maiores que os sentimentos de amor, você vai acabar intensificando os seus sentimentos. Veja, ações de amor geram sentimentos de amor. Normalmente, a afeição natural deve ser encorajada. No entanto, seria um erro pensar que o caminho para obter a caridade consiste em sentar-se e tentar fabricar bons sentimentos. A regra comum a todos nós é perfeitamente simples. Não perca tempo perguntando-se se você ama o próximo ou não. Haja como se o amasse. Assim que colocamos isso em prática, descobrimos um dos maiores segredos. Veja, gente, presta atenção nisso. Não pergunte se você ama o seu próximo. Vá lá e ame e haja. Por quê? Você vai descobrir um segredo. Qual é o segredo? Quando você se comporta como se tivesse amor por alguém, logo começa a gostar dessa pessoa. Como assim? Que história é essa? Quando você se comporta como se tivesse amor por alguém, logo começa a gostar dessa pessoa. Quando faz mal a alguém de quem não gosta, passa a desgostar ainda mais dessa pessoa. Já se, por outro lado, lhe fizer algo bom, verá que a aversão diminui. Curioso isso, né? Mas, gente, calma. Isso aqui não está baseado no que ele acha, não, tá? Isso aqui tem uma prova. Isso aqui é empírico. Sempre, porém, que fizermos o bem ao próximo por ser ele um eu igual a nós, criado por Deus, que deseja sua própria felicidade como nós desejamos a nossa, teremos aprendido a amá-lo um pouco mais, ou no mínimo, a desgostar dele um pouco mais. Ou seja, as nossas ações de amor geram sentimentos de amor. O ímpio trata bem certas pessoas porque gosta delas. O cristão, tentando tratar todos com bondade, tende a gostar de um número cada vez maior de pessoas no decorrer do tempo, inclusive de pessoas de quem ele não imaginaria que um dia viesse a gostar. Por quê? Ações de amor geram sentimentos de amor. Olha o que C.S. Lewis falou. Essa mesma lei espiritual age terrivelmente na direção oposta. C.S. Lewis escreve isso na época em que ele está falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né, principalmente falando entre alemães e judeus. Ele diz assim, ó, essa mesma lei espiritual age terrivelmente na direção oposta. Os alemães, a princípio, maltrataram os judeus porque o odiavam. Depois o odiavam muito mais porque o haviam maltratado. Quanto mais cruel formos, mais ódio teremos. E quanto mais odiarmos, tanto mais cruéis nos tornaremos e assim por diante, num círculo vicioso sem fim. Se você não desistir, mas perseverar em amar alguém desagradável, essa pessoa se tornará atraente para você. É nisso que essa estrutura de pensamento quer chegar. As suas ações de amor geram sentimentos de amor. Veja, nossa cultura diz que os sentimentos de amor são a base para as ações de amor. Claro que pode ser verdade. Mas é ainda mais verdadeiro dizer que as ações de amor conduzem invariavelmente a sentimentos de amor.
Em última análise, o amor entre duas pessoas não deve ser identificado apenas com emoção ou apenas com ação realizada por dever. O amor conjugal é uma combinação simbiótica, complexa de ambas as coisas. Cientes disso, é importante observar que das duas coisas, amor e ação, é sobre a ação que temos mais controle. É a ação de amor que podemos prometer manter a cada dia. Você lembra quando Paulo fala aos maridos? Ele diz o quê? Que o marido deve amar a sua esposa, não é? Paulo está dando ordem para o sentimento do homem? Não. Como é que você dá ordem para os seus sentimentos? Não se dá ordem para sentimentos. Se dá ordem para a razão. Se dá ordem para as suas ações. Qual a importância desse princípio para o casamento em si? É fundamental. Em Efésios 5:28, Paulo diz: o marido deve amar a mulher. No versículo 25, ele já havia instado os maridos a amarem cada um a sua mulher. Mas aqui, só para deixar bem claro, o apóstolo usa um verbo que enfatiza a obrigação. Não há dúvida acerca do que está dizendo. Paulo dá uma ordem ao marido: ele deve amar a esposa. Não podemos ordenar que alguém produza uma emoção, mas é possível ordenar que realize certas ações. E é isso que Paulo exige aqui. Sua preocupação não é com o sentimento do marido em determinado dia ou momento. A obrigação dele é amar sua mulher, independente do dia, independente do sentimento. É isso que Paulo está dizendo. Então, amor não é necessariamente um sentimento. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Veja, o que é que isso não significa? Não significa que tanto faz com quem você casa. Ah, então não preciso sentir amor pela pessoa, não preciso ter sentimento. Não é isso. Não é isso que significa, tá? Não significa que você não precisa estar apaixonado e não significa que as emoções são irrelevantes no casamento. Não é isso. O que é que isso realmente significa? Significa que tanto faz com quem você se case. Com certeza haverá momentos em que deixará de gostar dessa pessoa. Tá? Isso aqui é fato. Isso aqui é fato, gente. Não importa com quem você case, em algum momento o sentimento vai diminuir. Sentimentos intensos de prazer e afeição vão desaparecer, tá? É por isso que o amor precisa ser uma ordem e uma obrigação, porque os sentimentos vão desaparecer. É bem comum perder a paixão pelo outro antes mesmo do casamento, pois as emoções estão ligadas a uma série de elementos fisiológicos, psicológicos e que dependem do ambiente em que vivemos. Seus sentimentos irão variar. E se você seguir a definição de amor de nossa cultura, talvez conclua que essa não é a pessoa com a qual você deva se casar, tá? Nossa cultura glorifica a paixão romântica, de modo que dizemos: se essa fosse a pessoa certa para ser meu cônjuge, meus sentimentos não teriam tantos altos e baixos. Olha o engano. A gente precisa, gente, aprender, nós como dessa geração, e ensinar essa geração que sentimentos podem vir a variar. Sentimentos podem vir a variar. Por isso que sentimentos precisam de compromisso. Amor é uma decisão. Todo relacionamento passa por fases assustadoras, em que todos os sentimentos parecem se esgotar. E o que é que a gente tem que fazer numa hora como essa? Lembrar da aliança que você fez. Realizar ações de amor. Deixar a emoção morrer e o compromisso continuar. Como essa transformação é possível? Creio que acontece o seguinte: quando inicialmente nos sentimos atraídos por alguém, nós pensamos assim: quero me sentir assim sempre. Não quero perder essa paixão. Não é? Não é assim? Quando a gente conhece a pessoa? Eu quero ser apaixonado por essa pessoa pelo resto da vida. Mas conforme comentamos, é impossível manter esse êxtase do ego. E ele não ajuda a avançar muito no processo de aprender a amar a pessoa com a qual você se casou de fato. Porque é só quando você se decepciona, gente, que você para pensar, a emoção diminui, o compromisso aumenta e você vai lembrar da aliança. Usando a metáfora de Lewis, você precisa deixar essa encarnação mais imatura do seu amor morrer para que ele volte a viver. Precisa manter-se firme no compromisso de agir e servir com amor, mesmo quando, aliás, especificamente quando não sentir muito encanto e atração por seu cônjuge. E quanto mais você o fizer,
aos poucos, mas com segurança, mais descobrirá que a atração fortemente marcada pelo ego está sendo transformada em amor caracterizado pela valorização e por um acolhimento humilde e maravilhado da outra pessoa. O amor no qual você amadurecerá será mais sábio, rico, profundo e estável. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que coisa maravilhosa. Quando é que o compromisso precisa ser destacado? Quando os sentimentos vão embora. É exatamente nessa hora que o compromisso aumenta. Amar é uma decisão. Então, quando alguém disser assim, não preciso de um pedaço de papel para mostrar meu amor, você pode responder assim, precisa sim. Se você ama como a Bíblia descreve o amor de duas pessoas que desejam uma vida conjunta, não terá problema algum em assumir um compromisso legal, permanente e exclusivo. É exatamente o contrário, né? E aí, uma coisa interessante, gente. Vocês lembram que antigamente existia o preço da noiva, né? Na antiguidade, você tinha que pagar. E esse pagamento, ele dependia da beleza da mulher e do tamanho da sua herança. Quanto mais bonita e quanto mais rica, maior tinha que ser o dote, né? Aí a geração atual olha para isso e diz assim: que coisa horrível, né? Nós dizemos isso também, porque isso era feio, isso é horrível mesmo. Mas assim, pensando na nossa geração hoje, que coisa horrível, né? Mas você sabia que hoje é a mesma coisa, né? No pós-modernismo é a mesma coisa. Por quê? Veja. Com o passar do tempo, começamos a ver os defeitos de nosso cônjuge. Se esses defeitos persistem, o casamento deixa de ter a rentabilidade que esperávamos quando fizemos o investimento inicial e adotamos a postura que qualquer um adota no negócio. Se os lucros caem, cortamos os custos. Ou seja, o pós-moderno que olha para essa estrutura de casamento, o dote da noiva, e diz que coisa horrível, faz a mesma coisa. Porque ele entra no relacionamento e quando aquele relacionamento não produz mais o que ele estava desejando, ele diz o quê? Não dá para mim, estou indo embora. Ou seja, eu não estou tendo o lucro que eu esperava, né? E aí, lembra que eu falei que ia dar um exemplo bem próximo do que é uma aliança, né? Bem prático assim do que é uma aliança. Vamos lá, pensa aqui comigo. Se você tem um filho, sabe que o padrão bíblico de amor é imposto a você. Sim ou não? Você é obrigado a amar o seu filho. Um pai ama o filho, naturalmente. A Bíblia mostra isso claramente. Um pai ama o filho. Pois bem, seu recém-nascido é o ser humano mais carente que você já viu, né? Quem tem filhos aí sabe disso. O seu recém-nascido é o ser humano mais carente que você já viu. Ele precisa de cuidados a cada segundo do dia, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não é isso? Pois bem, você faz sacrifícios imensos por esse seu filho. Não é isso? No entanto, por um bom tempo, o filho não lhe dá coisa alguma em troca. Concordam comigo, quem tem filhos aí? E embora mais tarde, talvez seu filho lhe dê amor e respeito, esse retorno jamais chegará perto daquilo que você investiu. Não é? Você dá a vida pelo seu filho. E por mais que ele honre você, ele nunca vai pagar essa, entre aspas, dívida. Não raro, filhos adultos passam por longas fases em que se rebelam e ficam perdidos e voltam a precisar de um enorme investimento emocional da sua parte. E mais uma vez, não oferece nada em troca. Não é isso? Mas sem exceções, quer eles retribuam, quer não, você investe neles. Isso é aliança, gente. Esse é um conceito de aliança prático. E esse aqui é um exemplo prático de que ações de amor geram sentimentos de amor. Você investiu tanto naquela pessoa, mesmo sem sentimentos, mamães de plantão aí, principalmente de filhos pequenos. Eu sei que se você dependesse do seu sentimento para levantar 3 da manhã para cuidar do seu filho, ele estaria morto. Você não vai pelo sentimento, você vai pelo compromisso. É esse ponto que o Keller e o C.S. Lewis está falando aqui para nós. Ações de amor geram sentimentos de amor. É nesse sentido que ele está dizendo. Veja, depois de 18 anos nessa dinâmica, mesmo que seu filho seja alguém desagradável para o resto do mundo, você não tem como não amá-lo eternamente. A pessoa é. Gente, às vezes o cara se torna um bandido. E a gente sempre usa esse exemplo do amor de uma mãe, mesmo por um filho que é um bandido, não é? Por quê?
Porque você foi obrigado a operar de acordo com o padrão bíblico. Você teve de realizar ações de amor, apesar de seus sentimentos, e, portanto, agora possui sentimentos profundos de amor por seu filho, seja ele amável ou não. Ações de amor geram sentimentos de amor, tá? Não é de surpreender, portanto, que depois que os filhos saem de casa, muitos casamentos se desintegrem. Por quê? Porque ao passo que esses pais consideravam o relacionamento com os filhos uma relação de aliança, realizando ações de amor, até o ponto em que os seus sentimentos se fortaleceram, eles consideravam o casamento uma relação de consumo e deixavam de investir em ações de amor quando os sentimentos não estavam presentes. Como resultado, depois de 2 décadas, descobriram um casamento vazio, enquanto o amor pelos filhos continuou forte. Vocês sabem que o maior índice de divórcio acontece depois que os filhos saem de casa, né? Por quê? Porque os pais, o cônjuge, o casal investiu tanto nos filhos que esqueceu de investir um no outro, né? Mas veja, gente, o nosso exemplo é o exemplo de Cristo. Cristo é o maior exemplo de alguém que teve atitudes de amor, mesmo quando não havia provavelmente sentimentos. Veja só, muita gente ouve isso e diz: lamento. Mas se não sinto amor, eu não posso dar amor. É impossível fingir. É mecânico demais. Entendo essa reação. Mas Paulo não pede meras ações. Também ordena que pensemos enquanto agimos. Veja, maridos, cada um de vós ame a sua mulher. Então ele ordena, assim como Cristo amou a igreja. Então ele manda você pensar também. Ele dá um padrão. E a si mesmo se entregou por ela. Isso significa que precisamos dizer que nós, para nós mesmos algo do tipo. Quando Jesus olhou lá do alto da cruz, não pensou: estou me entregando por vocês porque vocês são muito encantadores. Foi assim? Jesus se entregou porque tinha sentimentos, totais sentimentos? Não. Ele estava em agonia, olhando para nós que o negamos, abandonamos e traímos. E no maior ato de amor da história, ele permaneceu ali. Disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele nos amou não porque éramos agradáveis a ele, mas para nos tornar agradáveis. Por isso vou amar meu cônjuge. Fale ao seu coração dessa forma e então cumpra as promessas que fez em sua cerimônia de casamento. Ô, queridos, aí o padrão aumenta, né? O padrão sempre vai ser a cruz, tá? Sempre. O padrão sempre vai ser a cruz. Muito bem. O que fazer diante de tudo isso, né, gente? Que desafio, né, meus amigos? Vamos pensar sobre esse conceito de contrato, de aliança, tá? Pensar no seu casamento e pedir a Deus que nos ajude a investir no nosso casamento, mesmo que as emoções estejam em baixa, tá? Atividade da semana, 10 a 10, continuem no 10 a 10. E essa semana, a atividade especial é essa daqui, ó. Eu desafio vocês aí a fazerem uma renovação de votos, tá? Como? Primeiro, vocês podem elaborar os votos de vocês antecipadamente, escrever o que vocês vão falar nessa renovação de votos, pensando, né, em tudo que vocês já estão aprendendo aqui durante o curso. E aí vocês vão reservar uma noite nessa semana ainda, a sós, ou de repente fazer uma cerimônia com amigos, né? Tá junto com amigos e renovar as alianças de vocês, renovar os votos, né? Uma renovação de votos. Escrevam, né? O que é que vocês. Lembrando que votos é uma promessa de amor futuro, tá? Lembrando isso aqui que a gente aprendeu. Se for preciso, volta na aula aqui e tudo mais, ok? Semana que vem, vamos estudar para que serve o casamento. Por que Deus diz que não é bom que o homem esteja só? Como o nosso cônjuge pode se tornar o nosso amigo? E como o casamento pode ser a nossa prioridade? Vamos também conversar um pouquinho mais sobre o poder do casamento. Ok, queridos? Alguém quer falar? Ah, tem uma fala aqui, a Marcela colocou, escreveu, né? Posso testificar isso. Este ano fizemos 5 anos de casamento e hoje nosso está bem melhor, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a tendência é só melhorar, minha amiga. Meus queridos amigos, que Deus continue abençoando. Alguém quer comentar alguma coisa? Quero abrir a oportunidade para vocês. Eu vou parar a gravação agora, tá?